Saúde a igreja com a graça e a paz, amém? Convido os irmãos a abrirem em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19. E à medida que os irmãos forem encontrando, ficando em pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Amém? Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Convido os irmãos a deixar a Bíblia de lado nesse momento e colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. E vamos orar. Amado Deus, sua palavra foi lida, foi professada, Senhor. E eu te peço, Pai, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo neste lugar, nessa noite, Pai. Derrama o teu Espírito Santo neste altar, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações, Senhor, seja falado nesta noite. Espírito Santo, tens liberdade. Age neste lugar. Toma o teu lugar e age, Senhor. Vem abrindo os nossos corações, vem abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra. E que nenhuma obra do inimigo, Senhor, deixe que perdamos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo atrapalhar do inimigo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos, Espírito Santo, vem e fala de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, Zaqueu, a passagem de Zaqueu é uma passagem bem conhecida. Inclusive tem aquela música do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E como Zaqueu, nós possamos subir mesmo, um pouco mais alto, para poder ver Deus. Zaqueu era cobrador de impostos. Naquela época, cobrador de impostos era um povo que ninguém queria ver na frente. A cidade de Jericó, ela pertencia ao Império Romano. Roma gastava muito dinheiro para construir estradas, manter o seu exército e poder manter a sua expansão. Eles foram o maior império que já existiu na história. Para conseguir esse dinheiro que eles gastavam muito, eles mandavam cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos, eles falavam: vocês vão cobrar X do povo por ano. Eles iam, cobravam 3, 4 vezes o que o Império de Roma pedia para eles cobrarem. Para quê? Para que essa parte ficasse para eles, eles mandavam apenas o que Roma pedia. E tinha também algumas pessoas ricas
que pagavam, subornavam esses cobradores de impostos para pagar um imposto menor. E daí eles iam e cobravam mais do povo pobre para cobrir o que aqueles ricos tinham pagado a menos. E eles tinham recebido dinheiro por fora nessa história. Então, por isso e por outras coisas mais, o cobrador de imposto era um povo totalmente odiado. Ninguém gostava deles. É mais ou menos estilo dos nossos políticos hoje. O povo não está querendo nem ver na frente. Assim era aquele povo. E com Zaqueu não era diferente. O povo odiava Zaqueu. Ninguém gostava dele. Zaqueu, o nome Zaqueu quer dizer puro, mas a sua vida não era pura. Ele não só era cobrador de impostos, como era chefe dos cobradores de impostos daquela cidade. Então ele roubava mais ainda. E ele começou a ouvir falar de um tal Jesus, que operava milagres, operava curas, e fazia e professava a palavra de Deus de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira que o povo estava gostando de ouvir. E ele queria porque queria conhecer esse Jesus. Só que ele era baixinho. Ele tinha pequena estatura, a palavra fala. O que ele fez? Ele foi, ele tentou ver aqui, não conseguiu. Ele foi, tentou ver aqui, não conseguiu, porque todo mundo era maior que ele. Ele falou, opa, tem uma figueira lá na frente. Eu vou subir naquela figueira, porque o caminho, a estrada vai passar por aquela figueira, então Jesus vai passar por lá. Ele foi, correu, subiu na figueira, lá da figueira ele ia conseguir ver Jesus, porque ele ia estar mais alto que as pessoas. E Jesus foi indo, com a multidão atrás. Como sempre, Jesus atraía muita gente. Jesus chegou ao pé daquela figueira e ele olhou para cima e falou, Zaqueu, desce, que hoje me convém ficar na tua casa. Jesus foi com ele até a sua casa. Jesus gostava muito de visitar as casas das pessoas. Foi lá, provavelmente, a palavra não nos diz o que Jesus conversou com ele e com as outras pessoas que foram junto, porque ele ia na casa de alguém, mas a pessoa já tinha certeza que tem que abrir as portas da casa porque ia a multidão junto. Todas as pessoas que estavam seguindo ele na cidade foram juntos. E Jesus ali provavelmente começou a pregar a palavra, começou a falar de mudança de vida. E aquele homem se levantou. Ele que o seu nome significava puro, mas que não tinha nada de puro, porque roubava as pessoas, extorquia pessoas. Ele se levantou e falou, Jesus, hoje eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Abriu mão do dinheiro. E se eu extorquir alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus falou, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Meus irmãos, o mais bonito dessa história é a graça de Deus agindo na vida desse homem. Zaqueu era um homem que tinha extorquido pessoas, que gostava de dinheiro, que o seu nome significava puro, mas que de puro não tinha nada. Só que uma atitude na sua vida foi correta. E essa uma atitude mudou toda a sua vida dali para frente. Ele queria conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus. Ele venceu as dificuldades que ele tinha. Subiu numa árvore para poder ver Jesus. E ele foi recompensado. Porque Jesus falou, desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. Naquele tempo em que Jesus era vivo e que ele andava nas cidades, que ele andava pregando a palavra de Deus para o povo, uma pessoa ser convidada para chegar na sua casa, para jantar na sua casa, para cear com você, só pessoas totalmente íntimas eram convidadas. E Jesus chegava e falava, eu quero cear com você. Ele queria se tornar íntimo de Zaqueu. Outra coisa que atraiu Jesus naquele homem foi o esforço. Na palavra, vários milagres de Jesus foram feitos por meio de esforço das pessoas. A mulher que tinha hemorragia há 40 anos, ela se entrou no meio do povo, foi, empurra daqui, empurra dali, e tocou a veste de Jesus. E Jesus permitiu que ela fosse curada com aquele toque.
porque ela se esforçou, ela foi atrás de Jesus. Aquele paraplégico que os amigos deles desceram ele por cima da casa, Jesus curou porque Jesus viu o esforço de 4 amigos abrirem um buraco no teto e descerem aquele leito daquele paraplégico. Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E as pessoas falavam: fique quieto, Bartimeu, ele não vai te ouvir. Pois Bartimeu gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi. E Jesus ouviu e falou: tragam ele aqui. Ele falou: o que você quer, Bartimeu? Bartimeu falou: eu quero ser curado, Senhor. E ele foi curado. Jesus, ele quer que as pessoas se esforcem, quer que as pessoas realmente queiram a transformação nas suas vidas para que ele faça. E Zaqueu se esforçou. Zaqueu não tinha como ver Jesus porque a multidão era mais alta que ele. Ele era de uma estatura menor do que era a média na época. Pois ele foi, correu, subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus viu isso e o recompensou, falou: vamos, que eu vou visitar a sua casa hoje. Me convém que eu fique na sua casa. E ele foi. Ali foi o primeiro passo de Zaqueu, ele se esforçar, ele subir numa árvore, ele conseguir chamar a atenção de Jesus. Quando Jesus falou: eu vou para a sua casa, ali ele já tinha conseguido a atenção de Jesus, ele já tinha conseguido conhecer Jesus. Assim é com as nossas vidas. Muitas vezes nós não conhecemos Jesus, nós levamos uma vida completamente errada, nós levamos uma vida totalmente de pecado mesmo. E muitas vezes Deus quer nos conhecer. Mas para Deus nos conhecer, nós temos que também querer conhecer a Deus. E Deus usa de coisas que acontecem na nossa vida para nos fazer conhecê-lo. Ele usa muitas vezes um acidente, ele usa muitas vezes uma doença, ele usa muitas vezes uma pessoa que entra na sua vida como amigo. Ele age de inúmeras maneiras, só para nos conhecer. E a partir do momento que nós falamos: eu também quero te conhecer, nós conhecemos Jesus. Aí vocês falam: mas aqui nós já conhecemos Jesus. Tem gente aqui que tem mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Sim, todos nós já estamos na igreja há muito tempo. Só que não é só conhecer Jesus. É buscar mais desse Jesus. É buscar a transformação de vida, como Zaqueu buscou. Jesus foi, se sentou com ele naquele lar, e as pessoas murmuravam, falavam: nossa, Jesus, olha, está entrando na casa de um pecador, está entrando na casa daquele cobrador de impostos, aquele cara que não tem caráter nenhum, que é para ele cobrar uma moeda de ouro da gente, ele cobra 3, 4, 5, 6. Aquele cara que deixa a gente quase sem dinheiro para comer, às vezes, no mês que ele vem para nos cobrar. Jesus entrou. Jesus, ele não vê as aparências externas nossas. Jesus, ele vê nosso interior. Se no nosso interior nós queremos mudar, se no nosso coração Jesus veio ali, opa, a porta está aberta. Eu bati. A palavra de alguma maneira chegou para aquele irmão, ele ouviu a palavra, quando ele ouviu a palavra eu bati na porta do coração de ser meu irmão. Ele já destrancou, ele já virou a chave. Tá só ele abrir a maçaneta agora. E Jesus vai. E com Zaqueu aconteceu isso. De alguma forma ele ouviu falar de Jesus, um cara que estava operando milagres, um cara que estava pregando a palavra de Deus de uma maneira diferente da que era pregada normalmente na época, porque era uma forma presa de se pregar a palavra, e Jesus veio trazer a palavra de uma forma carinhosa, veio pregar a palavra de forma amiga, onde ele se sentava junto com as pessoas humildes, onde ele ia no meio do campo para pregar para as pessoas. Ele falou: opa, eu quero conhecer esse Jesus. Dessa forma, Bartimeu ouviu falar de Jesus, mas ele ainda não o conhecia. Quando ele viu Jesus, quando ele soube, Jesus está vindo para Jericó, ele: opa, agora é minha chance.
Só que quando Jesus entrou em Jericó e ele foi ao encontro de Jesus para ver, ele viu aquela multidão. Ele falou, nunca que eu vou conseguir ver Jesus daqui. Eu sou baixinho. Olha o tamanho desse povo. Ele ainda deve, eu imagino, fico imaginando na minha cabeça, ele tentando de um lado, não consigo, tentando do outro, dá licença, ninguém dava licença, ele viu que Jesus estava muito lá no meio, ele viu uma árvore e falou, opa, é lá mesmo, eu vou subir naquela árvore, mas que eu vou ver Jesus hoje eu vou. Ele queria, com todas as suas forças, ele queria ver Jesus, com todas as suas forças ele queria ver Jesus, porque ele sabia que vendo Jesus ele teria sua vida transformada. Talvez ele ainda nem soubesse, mas ele já queria uma transformação de vida. E ele subiu naquela árvore. E Jesus o premiou dizendo, eu vou na sua casa. E o povo pensando, ele é pecador, ele é cobrador de impostos, mas Jesus não estava nem aí se ele era pecador, se ele era cobrador de impostos, até porque ele fala que ele veio não para os sãos, ele veio para os que estão doentes, ele vem para os pecadores mesmo. A vida que ele deu naquela cruz, ele não deu para as pessoas que já estavam salvas, ele deu por nós, por cada um de nós que está vivendo no pecado, por cada um de nós. Que mesmo que depois que, é natural, depois que a gente se converte, a gente continua pecando. É uma caminhada que vai até o final da nossa vida, a gente buscando a santidade na nossa vida. A palavra nos mostra isso. Quantas e quantas pessoas, Davi depois de muitos anos, já conhecendo Jesus, já sendo ungido rei, já conhecendo Deus, que Jesus não tinha vindo naquela época ainda. Mesmo sendo ungido rei por um profeta, um grande profeta que era Samuel. Samuel foi e falou, eu te unjo rei, você vai ser rei de Israel. Ele unificou todas as 12 tribos de Israel, ele reconquistou. Israel se tornou mais uma vez uma só nação, sobre o domínio de Davi. E depois de muitos e muitos anos, Davi à frente do reinado, ele pecou. Ele desejou a mulher de um amigo seu, que era Batseba. Ele teve relações com Batseba, mesmo Batseba sendo casada, e o marido dela estava lá na guerra, lutando por ele. E ele mandou que os seus homens colocassem o marido de Batseba à frente para que ele morresse, para que ele fosse morto. Davi já era convertido, gente, há vários anos. E mesmo assim Davi pecou. Mas esse pecado mudou a vida, mudou a salvação de Davi? Não, Davi se arrependeu. É o que Deus quer de nós, que nós pequemos, vamos pecar. Infelizmente nós somos pecadores e não vamos conseguir ficar sem pecar até o final dos nossos dias. Nós vamos cometer pecados, mas Deus quer que nós lutemos para não pecar. Que nós tenhamos medo, como eu falei algumas semanas atrás aqui, que John Wesley queria homens que tivessem medo do pecado. Então, que nós tenhamos medo do pecado, que nós fujamos dele, que nós nos afastemos dele, para não pecarmos. E da mesma maneira, Jesus, ele quer que nós fujamos desse pecado. Zaqueu, ele queria que Zaqueu deixasse de pecar. O primeiro passo ele já deu, ele já se converteu, ele já conheceu Jesus. Mas Zaqueu ainda precisava tomar 2 atitudes necessárias. A primeira atitude, abrir mão daquilo que mais o prendia, que era o dinheiro. Até aquele momento o dinheiro era o Deus de Zaqueu. Zaqueu tomou essa atitude, ele se levantou. Senhor, hoje mesmo, tudo que eu tiver, eu vou vender, metade do que eu tenho, vou vender e vou dar aos pobres. Zaqueu tomou a primeira atitude. Ele abriu mão daquilo que o prendia. Ele abriu mão daquele falso Deus que era o dinheiro. Só que ainda faltava o segundo passo. Se arrependeu dos seus pecados. E ele teve essa atitude na sua segunda frase. E se eu roubei, extorqui de alguém, extorqui é uma frase bonita para roubei. Se eu extorqui alguém, ou seja, se ele cobrou indevidamente de alguém, se era uma moeda que a pessoa devia e ele cobrou 2, ele ia devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele estava abrindo mão praticamente de toda a sua fortuna. Ele ia voltar a ser pobre, mas ele queria uma riqueza que ele não conseguiria comprar com o dinheiro dele, que era uma riqueza no céu. E nós, muitas vezes também temos que querer
isso. Nós temos que abrir mão daquilo que ainda nos impede de nos entregarmos totalmente a Deus, de nos entregarmos totalmente a Jesus Cristo, de nos entregarmos totalmente à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Abrir mão, falar: Senhor, eu vou abrir mão disso aqui. O dinheiro, meu Deus, que está me atrapalhando de se entregar ao Senhor. O meu carro é o meu Deus, que está me atrapalhando de me entregar ao Senhor. O meu trabalho é o meu Deus, que está me atrapalhando de me entregar ao Senhor. Ou tantos e tantas outras coisas que nos impedem de se entregar totalmente a Deus. Isso aqui está me impedindo de me entregar totalmente ao Senhor. Eu vou vender. O vender aqui a gente vai traduzir, lógico, ninguém vai sair vendendo seus bens só porque o bem está sendo maior que Deus na nossa vida. Mas se eu tenho um carro e eu dou atenção demais para aquele carro, nossa, eu não deixo ninguém encostar naquele carro, aquele carro é o meu tesouro. Eu vou apenas querer o carro, eu não vou mais idolatrar o carro, eu vou idolatrar Deus. Eu vou colocar o meu carro para ser usado na obra. Eu vou buscar uma pessoa que não pode vir. Eu vou dar carona para o pastor, que muitas vezes não tem carro, ele ainda não tem carro, então ele sempre vive pedindo carona para as pessoas que têm carro aqui. E ele ainda fala: eu vou dar carona para a pessoa. É assim mesmo, irmão. As pessoas que vão buscar o Guilherme para tocar, né, Guilherme? O Guilherme também dá carona para várias pessoas. A casa, muitas vezes a pessoa idolatra a casa, não deixa ninguém entrar com o pé sujo na casa, aquela idolatria na casa. Abri a casa, vou receber meus irmãos aqui. Vou convidar hoje meu irmão para vir jantar comigo. Amanhã eu vou convidar o meu pastor para vir almoçar aqui na minha casa. Vou convidar fulano de tal para vir aqui tomar um café comigo. É colocar as coisas que muitas vezes a gente está idolatrando no lugar de Deus para a obra de Deus. E tantas outras coisas, muitas vezes o dinheiro. A gente idolatra tanto dinheiro, a gente segura tanto dinheiro. E a gente colocar o dinheiro na obra de Deus. Eu dei meu testemunho na casa da Tatiane, mas muitas pessoas não estavam, eu dou de novo. Eu, até 2010, 2011, isso há 4 anos atrás, eu ganhava mais ou menos 4 vezes mais do que eu ganho hoje. Em 2011 eu perdi meu emprego. Eu vivia viajando para todo lado, perdi o emprego. Fiquei 11 meses desempregado. E eu já estava com meu nome sujo em 5, 6 lugares, porque quando a gente não tem Deus na nossa vida, a gente gasta em demasia, a gente compra aquilo que a gente não precisa. Então eu já tinha nome sujo em um monte de lugar. Terminei de sujar meu nome, porque eu já não tinha mais salário. Fiquei 11 meses desempregado, procurando emprego, correndo atrás de emprego igual louco, e eu não conseguia. Eu tomei isso como tratamento para a minha vida. Deus foi me tratando de não ter dinheiro. Hoje, faz 2 anos e... setembro faz 2 anos e meio que eu estou na prefeitura. Eu dei testemunho aqui nesse altar, quando eu consegui o emprego, porque para mim foi uma bênção. Eu não estava esperando ser chamado naquele concurso, porque eu tinha passado não tão bem colocado. Estava nem esperando, nem lembrar mais do concurso, falei, passei lá atrás mesmo. E hoje eu ganho 4 vezes menos. No mês de maio do ano passado, mais ou menos, eu tive a graça de pagar a última conta que eu devia, lá da minha vida, lá atrás. Eu ganhava 4 vezes mais. E eu me endividei em 5, 6 lugares. Hoje eu ganho 4 vezes menos. Ganho 1/4 do que eu ganhava lá atrás. Só que hoje eu sei utilizar o dinheiro. Hoje eu coloco o dinheiro, hoje eu tenho a graça de ser dizimista, coloco o meu dízimo. Hoje eu coloco o dinheiro na obra de Deus. Eu tenho a graça, eu e a Mayara, a gente vai. No próximo mês a gente vai para um retiro lá em Sorocaba. A Ivonete vai com a gente também. A gente vai para um retiro de MDA, que é a visão que essa igreja está trabalhando hoje. E eu ganho 4 vezes menos do que eu ganhava. Então Deus abençoa. Eu tinha o dinheiro como um Deus para mim. Eu não era convertido, era católico, não praticante, nem ia mais na igreja. Só que um dia Deus resolveu
ver se eu tinha o esforço de querer conhecê-lo. Ele fez eu bater meu carro. Eu que andava morto de bêbado por aí, nunca usava cinto. Naquela noite, não sei por que, coloquei cinto, bati o carro, fiquei com uma marca vermelha aqui no peito, no lugar onde o cinto, porque o cinto me salvou, que se eu tivesse sem cinto, provavelmente pela força da batida, que fez um V na frente do meu carro, eu ia ser jogado para fora do carro. Deus queria ver se eu queria encontrá-lo. E provavelmente ele falou, é hoje que eu vejo se ele quer me encontrar ou não. A partir daquele dia, eu comecei a parar para pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou jogando a minha vida fora. 3 meses depois eu conheci uma mocinha que está sentada ali, e ela me falou, vamos comigo numa vigília? Eu falei, eu vou. Ia ter show de Jorge Mateus aqui na cidade, na mesma noite. Eu estava com o convite comprado, tinha gastado, nem lembro quanto que era na época, acho que era uns 40, 50 reais o convite. Tinha comprado, já tinha combinado com amigos, você me leva que eu estou sem carro, que eu bati meu carro, você me leva? Leva. E ela falou, viu, 7 horas, ela estava prestes a ir para a Semana para Jesus, que foi no ano que ela, primeira vez que ela foi. Ela apareceu, a gente se conheceu pela internet, ela me convidou para ir na vigília, eu nem conhecia ela ainda, fui. Cheguei ali na frente, tinha um pastor que falava enrolado pra caramba, sentado ali na frente, ele com a esposa dele, que era o pastor Glenn, que é pastorar com a Carmen não é pastora ainda, com a Carmen, sentados ali na frente, alguns irmãos, peguei caroninha e fui. Numa chácara lá no Chinal, se não me engano. Fui nessa vigília, comecei, quando ela me convidava, eu vinha na igreja, a gente começou a namorar. 1 mês depois a gente começou a namorar. E daí um dia depois ela me revelou que ela não estava nem querendo que eu fosse, mas ela me convidou para ir num retiro. Retiro que ia ser lá na... Como que é o nome do bairro lá, Mera? É um bairro, na chácara lá da Presbiteriana, não me lembro o nome do bairro lá. Seu Chico, acho que lembra, né, seu Chico, o nome lá. E eu fui, falei, vou lá. Cheguei, na época eu ainda trabalhava, cheguei de São Paulo, peguei, arrumei as coisas e fui. E lá Deus resolveu dar ultimato. Chegou um pastor meio louco lá do meu lado, ele estava pregando, depois ele começou a fazer oração, e aquele povo tudo gritando e orando, e eu lá, olhando para o chão. Porque eu vinha na igreja por causa da Maiara, não tinha conhecido Deus ainda. Deus tinha visto o que eu estava querendo, ele viu que eu estava balançando e falou, opa, é agora, essa é a hora. E aquele homem meio louco que fez eu dar risada um monte na pregação, porque ele era engraçado, ele chegou do meu lado, e ele começou a orar, em línguas do meu lado. Ele falou, tá chegando. Ele tá chegando o quê? Eu falei assim, oh, meu Deus do céu, vai baixar esse espírito, né, aqui. Tá chegando. E começou a dar gargalhada do meu lado. E, gente, ele contou tudo o que aconteceu na minha vida. Coisas que ninguém sabia, coisas que só eu sabia porque eu tinha vivido. Ele falou, tudo isso Deus quer falar para você nessa noite. Seus pecados estão perdoados, nessa manhã. Seus pecados, porque foi de manhã, seus pecados estão perdoados, meu filho. Deus te ama muito. E Ele tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Eu só chorei. A única coisa que eu me lembro é que eu estava chorando. Eu chorei o dia inteiro naquele dia. Porque eu não acreditava, sinceramente. A Maiara me contava certas coisas, eu não acreditava. A Maiara tinha acabado de voltar do encontro com Deus. Ela falava, nossa, aconteceu tal coisa. Aconteceu? Uhum. Duvidava. Deus revelou para aquele pastor coisas que ninguém sabia da minha vida. Só eu e Deus sabíamos. E aquele pastor foi e falou, porque Deus sabia que eu era muito... Eu não acreditava fácil nas coisas.
Hoje eu já não sou muito mais, mas naquela época eu era muito cético com as coisas. E Deus falou, então eu vou contar para você, vou falar para você coisas que só eu sei e você sabe, para que você acredite que eu estou operando na sua vida. E a partir daquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Em novembro, faz 4 anos que isso aconteceu. Em outubro, faz 4 anos que eu não sei o que é colocar bebida na minha boca mais. Em novembro, faz 4 anos que eu ganhei uma vida nova. Depois o pastor Glenn foi embora, veio o pastor Enoch para essa igreja. Ele está reconstruindo essa igreja. E ele me chama no gabinete às vezes. E ele me dá cada pancada. Ele me fala cada coisa que eu não gostaria de ouvir, mas eu ouço. E eu sei que isso aqui acontece com mais pessoas. Mas a gente só aguenta, a gente só recebe essas pancadas, pancadas que eu digo são no bom sentido dele falar aquilo que eu preciso ouvir. Porque a gente ama Deus. Porque a gente sabe que Ele também nos ama. E que o pastor também nos ama. E Ele só faz isso para nos fazer engrandecer. E eu tenho certeza que Jesus fez o mesmo com Zaqueu. Ele falou, Zaqueu, você cobra impostos, você cobra o que não deve. Zaqueu, você tem que mudar de vida. Se você quer mesmo me seguir, então faz o que é necessário. Ele confrontou Zaqueu, porque ele sabia, ele queria que Zaqueu pudesse conhecer a graça de Deus, que é a graça de ser salvo, que é a graça de ter a vida transformada. E Zaqueu teve sua vida transformada porque Zaqueu tomou uma atitude e falou, eu abro mão de tudo que eu tenho, vendo metade do que eu tenho e dou aos pobres, e devolvo tudo que eu roubei 4 vezes mais. Ou seja, ele abriu mão do seu dinheiro, porque o que ele tinha que devolver era 4 vezes mais, ou seja, a outra metade ele ia ter que devolver para que ele tinha roubado. Ele ficou pobre, mas ele ganhou a riqueza no céu. Ele ganhou a riqueza de ter Jesus na sua vida como Senhor e Salvador de sua vida, como nós temos essa riqueza, só que nós temos que mudar a nossa vida, nós temos que abrir mão daquilo que ainda nos impede de nos entregarmos totalmente ao Senhor Jesus, como eu tenho que abrir mão de muitas coisas, como eu tive que abrir mão de dinheiro, do gosto que eu tinha por dinheiro, de comprar coisas que eu não precisava, para que eu pudesse ter a minha vida totalmente transformada, para que hoje eu tenha a graça de poder dizer, eu tenho o meu nome limpo, eu chego numa loja, eu posso comprar a prazo, por quê? Porque aquilo eu preciso, que muitas vezes é roupa, muitas vezes é alguma outra coisa que eu esteja precisando, mas eu posso comprar a prazo porque eu tenho o nome limpo, porque o dinheiro não é mais meu Deus, o meu Deus é Jesus de Nazaré, o meu Deus é o Senhor que está lá no céu, o meu Deus é o Espírito Santo que age nas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos direciona. Nós temos que abrir mão daquilo que ainda nos impede de nos entregarmos totalmente a Jesus Cristo. De nos entregarmos totalmente ao agir do Espírito Santo. E de falarmos, Deus, seja feita na nossa vida conforme for a Tua vontade. E entender que a vontade de Deus ela é perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 fala, vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu, ele decidiu buscar a Deus de todo o coração. E ele achou esse Deus. Ele achou essa salvação para a vida dele. Porque ele era merecedor? Não. Até aquele momento ele ainda não era merecedor. Como eu não era merecedor, como você, cada um de vocês que estão aqui não eram merecedores. Nós não merecíamos ter um Jesus que foi, morreu numa cruz, derramou sangue lá. Ele já não tinha nem sangue mais para jorrar, ele jorrou água. Quando teve o seu... Essa parte aqui do corpo. Não sei que parte é essa. Abaixo da sua costela, perfurado, ele jorrou água, porque ele já não tinha mais sangue para jorrar. Todo o seu sangue já tinha ido. Nós não merecemos esse Jesus, nós não merecemos
essa bênção. Mas a graça de Deus nos torna merecedores. O que graça quer dizer? É como o nome diz, é de graça. Se eu dou isso aqui, eu falo, Tog, esse presente aqui é de graça para você. É dele, eu estou dando para ele. É meu, eu estou dando para ele. Sim, Deus fez. Eu dou a salvação de graça a cada um de vocês, porque o preço já foi pago lá na cruz. Nós temos na nossa igreja a cruz e a chama, que nos lembra do sacrifício de Jesus, a cruz e da chama, por John Wesley ter sentido seu coração aquecido e porque o Espírito Santo ele é representado pelo fogo, como ele desceu como língua de fogo em Pentecostes. Mas também é para nos lembrar que Deus, Jesus, na forma de Jesus, na pessoa de Jesus, deu sua vida por nós. A graça de Deus nos dá a salvação. E se cada um de nós hoje tem a salvação garantida, e nós estamos buscando também a santidade para mantermos essa salvação, é porque a graça de Deus permite. Nós temos que reconhecer que Jesus é realmente Senhor das nossas vidas e não apenas Salvador, porque nós estamos percebendo apenas que Jesus é nosso Salvador. Aqui no último versículo ele fala, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos buscar e salvar. E Ele quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele, como aceitando-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. Deus, Ele nos ama de forma tremenda, mas Deus é um Deus ciumento. Ele não aceita adoração pela metade, Ele não aceita entrega pela metade, Ele aceita apenas a entrega total. Ele fala, vós não podeis servir a dois senhores. Parafraseando, porque em um momento você vai trair um para agradar outro. E em outro momento você vai trair outro para agradar um. Se eu estou com o meu pé em dois barcos, eu vou até um ponto, naqueles dois barcos. Só que uma hora um barco vai para um lado, o outro vai para o outro. Você vai abrir assim, ou você cai no mar, ou você pula para um barco para o outro. Da mesma forma Deus. Deus, Ele quer, ou nós estamos no barco dele, ou nós estamos no barco do mundo, no barco do diabo. E nós temos que fazer a escolha. E a escolha certa, sem dúvida nenhuma, eu falo que sem medo de errar, é o barco de Deus. Porque Deus, Ele pode nos dar a salvação. O diabo pode nos dar muitas coisas que, num primeiro momento, nos parece bom. Como Ele dava para mim dinheiro, Ele me dava bebida, Ele me dava um monte de coisa. Mas Deus, Ele nos dá a salvação. Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Eu ganho 4 vezes menos. Não me falta nada. Eu tenho roupa para me vestir, eu tenho comida para mim comer. Quando eu quero sair fazer alguma coisa diferente, Deus prepara um dinheiro para mim. Quando eu quero ir para um retiro, para me fortalecer espiritualmente, para poder trazer alguma coisa, para trabalhar na obra de Deus, Deus prepara o dinheiro, como Ele preparou esse dinheiro para a gente estar indo para Sorocaba. Deus não me deixa faltar nada, meus irmãos. E eu ganho 4 vezes menos do que eu ganhava naquela época. Às vezes eu paro e penso, nossa, se eu ganhasse aquele dinheiro com a cabeça que eu tenho hoje, eu penso, não preciso. O que eu ganho está bom. O que Deus sabe que eu preciso, Ele está me dando. Se em algum momento eu precisar de mais dinheiro, Deus vai suprir, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Amém? Eu convido os irmãos que desejarem a virem nesse altar para a gente estar orando, para a gente estar mesmo entregando as nossas vidas para Deus, totalmente, para a gente dizer para Deus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Aqueles que sentirem no seu coração, aqueles que quiserem ficar em seu lugar também pode ficar. Sintam-se à vontade, vocês estão na casa do seu Pai. Vocês não estão em um lugar estranho, vocês estão no lugar do seu Pai. O nosso Pai que muito nos ama. E pelo menos quando eu estou na casa do meu Pai, eu me sinto à vontade. Como aqui eu me sinto à vontade. Quando Ele me pede para vir subir aqui nesse altar e pregar, eu subo, com temor e com tremor. Mas eu subo, porque aqui na casa do meu Pai eu me sinto à vontade. Amém, irmãos? Vamos orar.
Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, foi lida, foi proclamada, Senhor, e foi pregada, Pai. Te agradeço, Deus, porque o Teu Espírito Santo se fez presente nessa noite, Pai, e falou aos nossos corações. E eu te peço, Deus, vem dando a graça para essa igreja, Deus, de dizer que nós te temos como Senhor e Salvador de nossas vidas, e que nós nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar sempre, Pai, dirigindo os nossos passos, dirigindo as nossas vidas e tratando aquilo que necessita ser tratado nas nossas vidas, Senhor. Deus, nós sabemos que nós vamos pagar altos preços, Senhor, que nós vamos passar por dores, Senhor, que nós possamos até passar por perseguições, Senhor, mas nada disso é maior, Pai, que o amor que nós temos por Ti, Senhor. E nada disso é maior que a graça da Tua salvação, Senhor. Então nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça. Nós te agradecemos pela Tua salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. E nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Nós que somos filhos imerecedores de tanto amor, Senhor. O Senhor não olha os nossos pecados, mas o Senhor simplesmente nos ama, Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar e glorificar, ó Deus. Nós te damos glórias a Ti, Pai. Oh, aleluia, Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, veio e falou aos nossos corações, Senhor. Vem, Pai, e opera de maneira poderosa nas nossas vidas durante essa semana, Pai. E que a Tua palavra não seja esquecida, Senhor, mas que a Tua palavra martele em nossas vidas durante essa semana, Senhor, para que nós a cumpramos, Senhor, para que nós recebamos a Tua palavra, Senhor, e para que ela dê frutos em nossos corações, para que ela dê frutos em nossas vidas, e que ela dê fruto em outras vidas, Senhor, por meio da nossa vida, Senhor, que nós possamos falar da Tua palavra a vidas que ainda necessitam ouvir, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus, Pai. Vamos dar uma salva de palmas para Deus, amados.